Singleton, Transient e Scoped. Eu sei que para ti pode parecer um pouco grego esses nomes, mas sim, esses são os ciclos de vida que a gente tem dentro de um projeto .NET. Então se tu não sabe como usar esses 3 ciclos de vida, fica comigo aqui no vídeo porque eu vou te mostrar em detalhes na tela do meu computador como que tu pode usar isso no teu projeto. Então fica aqui comigo e bora lá! Fala galera, Henrique Giareta por aqui e no vídeo de hoje eu quero te mostrar em detalhes como que tu pode usar os tipos de ciclos de vida que a gente tem dentro de um programa .NET, né? Dentro de um software .NET. E isso a gente está falando necessariamente de injeção de dependência, né? Como que a gente consegue injetar, né? Como que a gente consegue ter esses tipos de ciclos de vida dentro do nosso projeto e como que a gente pode usar cada um deles, né? O que cada um significa, o que cada um vai nos retornar. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso aqui na tela do meu computador. Mas antes da gente ir para a tela do meu computador, eu já quero te pedir de coração para tu te inscrever aqui no canal e clicar ali no sininho para tu sempre receber as notificações de vídeos novos aqui em primeira mão. Eu sei que infelizmente o YouTube está dando muito mais atenção para quem está produzindo shorts, mas fica extremamente impossível eu te mostrar o conteúdo que eu quero te mostrar aqui no canal através de shorts, então por isso é mais um motivo que eu te peço de coração para tu não esquecer de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Muito obrigado pela tua inscrição. Muito bem, galera, já estamos aqui na tela do meu computador e essa aplicação aqui é uma aplicação extremamente simples, tá? Se a gente for ver aqui, eu criei ela utilizando .NET 6, tá? Eu não estou utilizando .NET 7 ainda, mas se tu tem curiosidade em saber como que é o .NET 7, né? Como fazer a instalação dele, como já começar a utilizar. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu já fiz esse vídeo para vocês, mostrando desde a instalação até como a gente consegue criar uma simples aplicação com o .NET 7. Então depois desse vídeo, se tu tem curiosidade, clica no vídeo aqui do card. E eu estou utilizando o .NET 6, galera, simplesmente porque aqui eu vou utilizar minimal APIs, né? Ou seja, eu não vou precisar criar controllers e toda a estrutura que a gente está acostumado, né? Porque esse vídeo aqui é um vídeo para ir direto ao ponto, né? Para eu te mostrar sobre os ciclos de vida. Então não é necessário a gente ter toda essa estrutura. É claro que, né, galera, se a gente for olhar aqui, né, eu tenho somente uma pasta Services e dentro dessa pasta eu tenho os 3 serviços aqui que eu preciso, que eu vou mostrar para vocês em detalhes. Logicamente aqui eu não me atentei à arquitetura, tá? Eu não me atentei aqui, por exemplo, a usar DIP, né? Pra gente ter toda essa questão de interface e tudo, né? Aqui é simplesmente uma aplicação muito simples para te mostrar aqui toda essa questão dos ciclos de vida. Então a primeira coisa que vocês podem notar aqui é que dentro da minha pasta Service eu tenho 3 classes, né? Eu tenho o First Operation, eu tenho o Second Operation e eu tenho o Third Operation, tá? Cada uma dessas operações vai nos representar um tipo de ciclo de vida, um tipo de injeção de dependência que a gente vai usar aqui nesse projeto. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o First Operation, vocês vão poder notar que essa classe é uma classe extremamente simples. Eu apenas tenho um GUID, tá? O GUID, para quem não sabe, é um Global Unique Identifier, que é muito utilizado para a gente criar IDs, né? Sempre tem aquela briguinha, digamos assim, entre usar GUID ou usar int, né? Mas isso é um assunto talvez para um próximo vídeo. Mas aqui eu preferi usar o GUID, né? Porque ele é globalmente utilizado, né? Então o que eu faço aqui? Eu crio uma propriedade do tipo GUID e aqui eu instancio, digamos assim, eu crio um novo GUID já na hora que eu estou criando a propriedade, certo? Na minha classe Second Operation, se eu abrir ela aqui para vocês, vocês também vão notar que é uma classe extremamente simples e a diferença que vocês podem ver é que sim, eu tenho uma dependência da minha classe First Operation, ou seja, aqui eu estou injetando essa dependência que eu tenho da classe First Operation. Então vocês podem ver que aqui eu tenho também um GUID que é um ID normal, que é o ID que vai representar a minha classe, porém aqui eu tenho o First Operation ID, tá? Um detalhe muito importante é o seguinte, vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando essa seta aqui, né, digamos assim. Isso aqui a gente chama de Arrow Function, né? Que quando a gente tem somente o get, né, porque quando a gente vem aqui e a gente digita, por exemplo, prop, a gente tem uma propriedade, a gente tem o get e o set, né? Ou seja, a gente pode setar e a gente pode buscar essas informações. Quando a gente trabalha somente com get, ou seja, eu não quero setar esse cara aqui, eu não quero criar um novo, eu quero pegar o que eu já tenho na minha dependência. Eu posso simplesmente usar o arrow function para dizer que eu só quero buscar essa informação. Então é por isso que eu utilizei ele aqui e aqui também eu utilizei ele porque a gente só tem uma dependência, né? Então por isso que eu estou utilizando aqui, certo? Continuando aqui então, na minha
third operation, vocês podem ver que é um pouquinho mais complexa, mas nada demais. Basicamente, eu tenho a injeção, né? Eu tenho a dependência da minha first operation e da minha second operation, mas aqui tem um detalhe que eu tenho uma outra dependência da second operation, mas é uma second operation new instance, ou seja, até os nomes das variáveis são diferentes. E por que eu fiz dessa forma? Porque lá no final, quando a gente usar scoped, singled ou transient, a gente vai conseguir perceber nitidamente qual que é a diferença entre cada um. Então, por isso que eu criei essa nova variável aqui, porque lá a gente vai poder comparar. Será que se a gente usar scoped vai mudar o ID do second operation? Será que ele vai criar um novo, vai instanciar um novo objeto? Se a gente usar single, o que acontece? Então, por isso que eu resolvi comparar aqui. Então, partindo aqui dentro do meu construtor, eu também tenho essas três dependências, tá? Essas três injeções. E eu vou ter aqui um guide normal para identificar o ID da minha classe, tá? Eu vou ter o meu first operation ID, eu vou ter o meu second operation ID e eu vou ter o meu second operation new instance ID. Ou seja, eu tenho as três propriedades aqui mapeadas conforme o meu construtor, né? Conforme a minha injeção de dependência. E se a gente for olhar aqui agora no program.cs, galera, olha só. Basicamente aqui, como eu estou usando minimal APIs, eu não tenho a classe startup, enfim, mas eu estou utilizando um map-get que seria basicamente a rota da nossa controller, que a gente já está acostumado, né? E aqui dentro do meu program, muito antes disso, eu vou ter aqui o add-singleton, scoped e transient. Então repara aqui, quando a gente utiliza add-singleton, até vou incluir um comentário aqui, vai dizer que esse ID nunca vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo ID, ele vai ser sempre o mesmo objeto, independente do número de requisições que a gente fizer. Já aqui eu coloquei no add-scoped do tipo second operation. E o que isso vai nos dizer, galera? Isso aqui vai nos dizer que ele vai ser sempre o mesmo objeto dentro da mesma requisição. Então ele sempre vai ser sempre o mesmo objeto dentro da mesma requisição. Ou seja, se eu tiver outra requisição, ele vai instanciar um novo objeto, ou seja, o meu ID vai ser diferente. E aqui por último, no third operation, eu coloquei como add transient, ou seja, independente do que a gente fizer, sempre que a gente chamar, vai ser uma nova instância do objeto. Então sempre será uma nova instância do objeto, certo? Partindo disso, então, galera, a gente vai ter aqui, como eu já falei para vocês, um map-get, onde eu tenho essas três dependências aqui que eu preciso, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente criando um novo objeto e dizendo que o meu ID sempre vai ser um novo ID. Esse ID aqui é o ID da requisição, digamos assim. É o ID do meu objeto principal, tá? Então, ele sempre vai ter que ser um novo ID. Aqui o meu First Operation ID, ele vai receber o meu First Operation ID, que isso aqui nunca deve mudar, lembra? Porque a gente colocou o First Operation como add singleton, tá? E aqui no meu Second Operation eu vou ter um new, um novo objeto no caso, né? Onde eu vou dizer que eu quero o meu ID e aqui eu vou dizer que eu quero o meu First Operation ID. Por que eu fiz isso? Aqui, esse ID ele deve mudar sempre quando for uma nova requisição. Porém, esse ID aqui do First Operation ID não deve mudar nunca. Então, por isso que eu coloquei aqui para a gente poder comparar se esse ID vai ser diferente desse, para a gente poder fazer esse teste, tá? E aqui no meu Third Operation, eu também criei um novo objeto onde eu tenho o ID do meu Third Operation, eu tenho o ID do meu First Operation para eu poder comparar também, eu tenho o ID do meu Second Operation para eu poder comparar também, né? E aqui eu tenho o meu Second Operation New Instance para que a gente possa comparar esses dois aqui e ver o que ele vai nos trazer. E aqui daí eu só rodo, né, a aplicação. Muito bem, então, explicado aqui o que essa nossa aplicação vai fazer, vamos dar um .NET Run, tá? E vamos esperar ele rodar essa nossa aplicação. Perfeito, ele está rodando aqui na porta 7263, se a gente for aqui, deixa eu copiar aqui 7263, e eu vou utilizar aqui, galera, para mostrar para vocês, eu vou utilizar o Postman, tá? Que o Postman é realmente uma ferramenta que a gente tem para testar requisições, né? Testar chamadas que a gente pode fazer para nossa API. Então, se eu der um send aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que eu vou ter aqui um objeto que ele me retornou. Então, o meu ID aqui vai ser o ID
normal vai ser sempre um novo ID, né, que é o ID da minha requisição, digamos assim. E vocês podem ver que o meu First Operation ID, lembra que o meu First Operation ID, ele é um AD singleton, então ele nunca deve mudar. Se eu pegar aqui esse ID, a gente pode ver que ele é o mesmo ID para o nosso First Operation, aqui dentro do Second Operation ele é o mesmo ID e dentro do Third Operation ele é o mesmo ID. Então o nosso comportamento até aqui está correto, porque esse ID ele nunca deve mudar. Partindo então aqui para o Second Operation, vocês podem ver que eu tenho aqui o ID do Second Operation e lembra que no Second Operation eu coloquei ele como AD Scoped, ou seja, dentro da mesma requisição ele tem que ter o mesmo ID. E pode ver que o nosso comportamento está correto, porque aqui dentro da mesma requisição eu tenho o mesmo ID. Agora, se a gente pegar, por exemplo, e fizer uma nova requisição, aqui eu tenho uma nova aba, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer uma nova requisição para esse nosso endpoint, né? Para esse nosso GET. Se eu fizer aqui uma nova requisição, vocês podem ver que, logicamente, o meu ID da minha requisição mudou, porque eu sempre estou setando um novo ID. Mas vamos ver aqui, ó, o nosso First Operation ID, ele termina com E8D. E aqui na nossa outra requisição, ó, E8D, ou seja, é o mesmo ID. Ele não mudou porque eu fiz uma outra requisição. Mas agora repara aqui, no AdScoped vocês lembram que ele muda conforme a requisição, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho o meu Second Operation ID, ele termina com BE0, e aqui já na minha nova requisição, ó, ele já é um novo ID. Só que vocês podem ver que ele é um novo ID, mas ele mantém o mesmo ID por requisição. De modo que, se eu chamar aqui, ó, mais uma vez, ó, vocês podem ver que já mudou de novo. Se eu chamar mais uma vez, ó, vocês podem ver que já mudou de novo, mas o nosso First Operation ID, que é o AD Singleton, nunca mudou. Então esse é o comportamento. E sem falar, claro, né, do nosso Third Operation, que ele é um AD Transient, ou seja, para cada requisição ele vai sempre mudar, que é o comportamento que acontece aqui. Vocês podem ver, ó, que ele já mudou aqui. Se eu chamar de novo, ele já mudou aqui. Se eu chamar de novo, ele mudou de novo e assim por diante. Então aqui, galera, a gente teve bem claro como que a gente usa Singleton, Scoped e o Transient, né? A gente tem sempre uma mesma requisição, né? Sempre o mesmo objeto dentro da mesma requisição, ou sempre mudando, né? Sempre criando uma nova instância desse objeto. Galera, eu acho que assim, dessa forma, ficou bem mais claro de vocês entenderem para quando que vocês vão usar cada um deles, né? Ou melhor, como utilizar, né? O que cada um deles faz, né? E isso realmente são os tipos de ciclos de vida que a gente tem aqui dentro de uma aplicação .NET. Então, eu já te digo que tu pode usar isso aqui da melhor maneira que tu achar, da melhor maneira que for arquiteturado, né, o teu software, e a gente tem essas três opções aqui para a gente sempre poder utilizar. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje a entender um pouco melhor como que funciona esses ciclos de vida dentro de uma aplicação .NET. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos, e eu te vejo no próximo vídeo.